uma última coisinha para a gente finalizar. Diferença de potencial DDP em um campo elétrico uniforme. Uma última demonstração aqui para vocês. Em um campo elétrico uniforme. Vai ter questão disso no material também. Campo elétrico, DDP em um campo elétrico uniforme. A situação é a seguinte. Olha só. Operador em circuitos elétricos? Não. Estranha essa sua pergunta. Olha só, moçada. Aqui agora uma discussão importante. Vamos lá, você que tem acompanhado as lives aqui, vai saber do que eu estou falando aqui, ó. Imagine que eu tenha duas placas. Discussão boa, hein? Imagine que eu tenha duas placas. Tá? E essas duas placas estejam eletrizadas. Uma placa eletrizada positivamente, a outra negativamente. Já falamos de placas eletrizadas aqui. Pergunta, entre as placas vai ter um campo elétrico? E se sim, para onde? Manda para mim. Adriano, o trabalho era zero porque a energia cinética não estava variando, né? Isso. Vai ter, então, vai ter campo elétrico, esse campo elétrico está para a direita, né? Você sabe que o campo elétrico, ele vai do positivo para o negativo. Então, as linhas de força estão aqui assim, ó. Do positivo para o negativo. Tá bom. Beleza. Mas peraí. Se tem campo elétrico, significa dizer que, se eu pego, por exemplo, essa região e essa região, existe uma diferença de potencial entre essas duas regiões. Inclusive, você sabe que o potencial aqui é menor do que o potencial aqui. Por quê? Porque no sentido da linha de força, o potencial sempre diminui, né? Então, ao longo dessa brincadeira aqui, ó, ao longo desse trecho, eu poderia desenhar aqui algumas superfícies equipotenciais. Saca só? Eu poderia desenhar algumas superfícies equipotenciais, elas são perpendiculares às linhas de força, né? E ao longo dessas linhas de força, essas superfícies equipotenciais aqui, o potencial vai diminuindo. Porque o potencial sempre diminui no sentido da linha de força. Thales, então, peraí. Entre as cargas, entre as placas, então, você está falando que existe uma diferença de potencial? Sim. Entre as placas existe uma diferença de potencial. Existe um VAB entre as placas. Um VAB entre as placas. Uma diferença de potencial entre as placas A e B. Thales, como que eu faço para gerar essa diferença de potencial entre as placas? Aí vem a coisa mágica. Imagine que eu tenho aqui, ó, uma bateria. Sim. Imagine que eu tenho uma bateria. E essa bateria, ela tem lá um polo positivo e um polo negativo. Beleza? Imagine que eu pegue um fio e conecte essa placa aqui e um outro fio, essa placa aqui, ó. Você já deve ter visto que quando você pega uma bateria, por exemplo, uma bateria de carro, vai estar escrito nessa bateria, ó, essa é uma bateria de 12 volts. O que esses 12 volts representa? Esse 12 volts está me dizendo a diferença de potencial entre um polo e o outro da bateria. Sim, entre um polo e o outro da bateria existe uma diferença de potencial de 12 volts. Ou seja, o potencial, o polo positivo, ele tem 12 volts a mais do que o polo negativo. É uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela é gerada pelas reações químicas que acontecem dentro da bateria, coisa que você estuda lá na eletroquímica, tá? Então existe uma diferença de potencial entre os polos. E quando você conecta o fio às placas, você faz com que esse valor da bateria seja a diferença de potencial entre as placas. Então, nesse desenho, você deveria entender que entre as placas existe uma diferença de potencial de 12 volts. Que daqui para cá, o potencial ele vai cair 12 volts. Uma diferença de potencial de 12 volts entre as placas. Perfeito. Agora, olha que massa. Para a gente fechar aqui, uma última fórmula. É a última fórmula da eletrostática, tá? Imagine que eu pegue, por exemplo, uma carguinha positiva e solte ela aqui, ó. Você sabe que essa carguinha positiva vai sofrer uma força elétrica, né? Ela vai sofrer uma força elétrica, tá? Uma força elétrica. E vai se deslocar daqui para cá, ó. Beleza? E vai se deslocar daqui para cá, empurrada pela força elétrica.
Vamos falar que entre as cargas, vamos falar que entre as placas, na verdade, né? Vamos falar que entre as placas, existe aqui uma distância D. Então, a distância D é a distância entre as placas, tá? Olha só, o desenho ficou meio confuso ali, mas veja bem. Nós podemos dizer o seguinte. Peguei essa carguinha positiva, soltei ela ali, ela vai sofrer força a favor do campo, né? Então, ela vai se deslocar para cá. Daqui para cá, vai ter trabalho da força elétrica? Sim ou não? Tem trabalho da força elétrica daqui para cá? Sim ou não? Manda para mim. E é um trabalho positivo ou negativo? DDP é a mesma coisa que tensão. Sim, mesma coisa. Diferença de potencial, tensão, voltagem, mesma coisa. Vai ter trabalho da força elétrica. Então, daqui para cá, a força elétrica realiza um trabalho. Tá, trabalho da força elétrica. Maravilha. Só que um detalhe. Como que eu posso calcular o trabalho da força elétrica? Aqui nós vamos até voltar no início da aula. Olha a conexão com o início da aula aqui, ó. Nesse contexto, a força elétrica é constante? Manda para mim, sim ou não? A força elétrica é constante nesse contexto? Sim ou não? No campo elétrico uniforme? Sim ou não? Sim, porque o campo elétrico é uniforme. Então, peraí. Se a força é constante, Thales, posso usar aquela fórmula do início da aula? Pode. A força elétrica, o trabalho dela, pode ser calculado como sendo a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do θ. Só que o θ aqui vale 0, né? Porque a força está a favor do deslocamento. E o cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho da força elétrica, como ela é constante aqui, pode ser a força vezes o deslocamento. Mas peraí, existe um outro jeito de calcular o trabalho da força elétrica? Sim, a gente estava fazendo aqui. O trabalho da força elétrica também pode ser calculado como sendo a carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos, né? E lembrando que a diferença de potencial entre os dois pontos seria, por exemplo, a DDP da bateria, se eu estiver olhando de uma placa até a outra, né? Então, o trabalho da força elétrica é QVAB. Agora, você lembra como que calcula a força elétrica? Nesse contexto, como que eu posso calcular a força elétrica? Pode usar a lei de Coulomb aqui? K, Qzão, Qzinho sobre a distância ao quadrado? Pode? Sim ou não? Não, não pode não, né? Aqui só tem um jeito de calcular a força elétrica, força que entra. É a carga vezes o campo elétrico, vezes o deslocamento, você vai ter o trabalho da força elétrica. Podemos cortar o Qzinho com o Qzinho, chegamos numa outra fórmula. V igual a ED. V igual a ED. V igual a ED, o famoso vai, Edivaldo. Vai, Edivaldo. Edivaldo, para quem não sabe, é um grande amigo meu, né? Famoso Juninho, professor de geografia, um salve pro Terra Negra aí, ó. Então tá aí. Vai, Edivaldo. Vai, Edivaldo. É isso. V igual a ED. Essa é uma fórmula muito importante, tá? Poderia aparecer na prova do Enem. O Enem nunca se interessou por eletrostática. Mas se tivesse que aparecer alguma coisa no Enem, essa seria uma boa fórmula. Repare, o que essa fórmula relaciona? Essa fórmula relaciona a diferença de potencial entre dois pontos, num campo elétrico uniforme, com o campo elétrico e a distância entre esses dois pontos. Você que me perguntava lá na aula de campo elétrico uniforme, Thales, como que faz para calcular o campo elétrico gerado por placas? Aqui está a resposta, né? Numa questão dessa, você tem a diferença de potencial entre as placas. Se eu te der a distância entre elas, você vai saber quanto vale o campo elétrico. Basta você fazer a conta. Então, essa fórmula relaciona a diferença de potencial, o campo elétrico e a distância entre as placas. E aproveito aqui ainda para uma observação. Você lembra qual que era a unidade do campo elétrico? Quando a gente estava estudando campo elétrico. Campo elétrico era dado em quê? Manda para mim aí, para fechar a live. Campo elétrico era dado em quê? Campo elétrico era dado em quê? Newton por Coulomb. Campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Vem do força que entra, né? O campo elétrico é a força dividido pela carga, é Newton por Coulomb. Só que aqui, ó, eu te mostro uma outra unidade, que é a mesma coisa, ou seja, que é equivalente. Campo elétrico, passa o D dividindo. É volt por metro. Então, a verdade é que se a questão te der o campo elétrico em Newton por Coulomb ou volt por metro, será o mesmo valor. Falar que o campo elétrico é de 100 newtons por Coulomb é a mesma coisa de falar que ele vale 100 volts por metro. Newton por Coulomb e volts por metro são unidades equivalentes. O campo elétrico pode ser dado em qualquer uma das duas, que vai ter a mesma equivalência, o mesmo valor. Beleza? Então tá aí, vai, Edivaldo. É a nossa última fórmula aqui da eletrostática. A nossa